notícia que acaba de sair. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação negando que ele tenha descumprido as medidas cautelares. E o texto diz o seguinte: o embargante não postou, não acessou suas redes sociais e nem pediu para que terceiros o fizessem por si. A defesa diz que Jair Bolsonaro parou de utilizar suas redes sociais e determinou que terceiros também suspendessem qualquer tipo de acesso. Os advogados Celso Vilardi e Paulo Amador de Cunha Bueno argumentam que a decisão de Moraes não proíbe entrevistas, mesmo que seus conteúdos venham a ser reproduzidos posteriormente por terceiros nas redes sociais. E aí o texto ainda cita que ele jamais cogitou que estava proibido de conceder entrevistas que podem ser replicadas em redes sociais, argumentaram os advogados do ex-presidente. Essa resposta foi apresentada depois que o ministro Alexandre de Moraes intimou os advogados de Jair Bolsonaro a prestarem esclarecimentos sobre o vídeo que foi publicado nas redes sociais, no qual o ex-presidente aparece exibindo a tornozeleira eletrônica e fazendo algumas declarações durante visita ao Congresso Nacional e aos deputados federais. Enfim, tem vários detalhes, aspectos da manifestação da defesa de Jair Bolsonaro e também leituras que nós podemos fazer acerca daquela determinação do ministro Moraes do Supremo. Chamar o Luiz Felipe Dávila, já está a postos, preparado para trazer suas impressões. Dávila, cada dia uma novidade, né? A gente tem que fazer um esforço para conectar todas as informações e trazer o melhor debate, as melhores reflexões para o nosso público. Agora, defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestando, dando essa resposta, essa justificativa ao Supremo, dizendo que não descumpriu a decisão, aquelas medidas cautelares, e que jamais cogitou que ele não poderia conceder entrevistas. Há também uma dificuldade de entendimento daquela determinação do ministro do Supremo, principalmente quando a gente trata da possibilidade de ele conceder entrevistas e a maneira como Jair Bolsonaro iria controlar a postagem de terceiros, né, Dávila? Vocês cantaram a pedra ontem, né? É verdade, Caniato. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada e boa noite à nossa audiência. Caniato, toda vez que nós estamos vivendo esta confusão, essa baderna constitucional, principalmente na aplicação da lei da Constituição, nós temos que refletir qual é o fundamento de uma Constituição. Por que uma Constituição existe? A Constituição existe numa democracia justamente para limitar o poder do Estado e preservar o maior grau de liberdade individual do cidadão. Este é o objetivo final de toda a Constituição. Quando a Constituição começa a ser desrespeitada, inverte-se esse valor. É como se o Estado agora tivesse todo o poder e desse algumas migalhas de poder para o cidadão exercer sua liberdade de expressão cheio de restrições, liberdade de opinião cheio de restrições. Tudo isso, Caniato, não faz parte de um regime democrático. Isso faz parte de um regime autoritário. Regime autoritário é aquele que o Estado detém todo o poder e todos os direitos e faz algumas concessões para o cidadão. É justamente isso que está acontecendo neste episódio do ex-presidente Bolsonaro. A justiça sendo utilizada para humilhar, cercear liberdade de expressão, liberdade de opinião, cercear a liberdade de se comunicar com as suas bases sem nenhum apego à ordem institucional e à ordem jurídica. Porque não existe nenhum fato novo para cercear a liberdade de expressão de Jair Bolsonaro. Pelo contrário, a ausência de materialidade faz com que a decisão do ministro Moraes seja completamente desproporcional e irrazoável com o que está na Constituição, com o que está na cláusula pétrea da nossa Constituição, no sentido a respeito às liberdades individuais. Parece que no Brasil agora inverteu, parece aquela história de bedel de escola, diretor de escola, né? Então,
não se comete um crime, mas se cerceia a liberdade. Então você chama lá o aluno na sala de aula e dá uma bronca nele, fala: olha, agora você vai ficar de castigo, mas deixa eu responder. Não, eu sou autoridade aqui. O negócio é o seguinte: você está se comportando mal, então eu vou puni-lo. É isso que Alexandre de Moraes está fazendo, punindo um cidadão sem mostrar as provas, entre aspas, do crime que foi cometido. E nós estamos falando, Caniato, das liberdades garantidas na Constituição, as liberdades que fazem parte das garantias de todos os direitos do cidadão. Mas no Brasil elas são banalizadas, cassadas, suspensas, sem nenhuma evidência material robusta de que um crime foi cometido. Portanto, é um ato de abuso. E toda vez que estamos no campo de abuso, nós estamos no campo do imprevisível. E quanto mais imprevisível, menos o cidadão confia nas leis e nas suas instituições. Pois é, a resposta de Jair Bolsonaro, dos advogados do ex-presidente para o Supremo, negando que ele tenha descumprido as medidas cautelares. Ontem, Jair Bolsonaro foi ao Congresso Nacional e disse, abrindo aspas, covardia o que estão fazendo com o ex-presidente da República, vamos enfrentar a tudo e a todos, o que vale para mim é a lei de Deus. E ele apontava, inclusive, para a tornozeleira eletrônica. Pessoas gravaram essa cena e postaram nas redes sociais. Foi uma cena, uma ação que pode ser considerada uma quebra, um descumprimento da medida cautelar imposta a ele. Chamar o Cristiano Beraldo, também está ao vivo com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Vários ingredientes para nós conectarmos aqui, analisarmos a defesa do ex-presidente dizendo ao STF que não descumpriu a decisão e jamais cogitou que ele não poderia conceder entrevistas. Há também uma dificuldade de compreender com exatidão o que quis dizer ou o que determinou o ministro da Suprema Corte, né, Beraldo? Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, sem dúvida alguma, temos um problema grave da dificuldade de se interpretar aquilo que está escrito na decisão, tendo em vista este ambiente de decisões incompreensíveis que vêm sendo expedidas no Brasil. A gente, nessa decisão em relação a Jair Bolsonaro, nós dissemos aqui, desde o primeiro momento, que, ao que parecia, era uma ordem impossível de ser cumprida, porque, do jeito que está ali, fica realmente sugerindo que você, o alvo daquela ordem, no caso Jair Bolsonaro, ele realmente seria responsabilizado caso uma manifestação, uma imagem, qualquer tipo de participação dele em algum vídeo, em alguma coisa que fosse publicado nas redes de terceiros. Isso é algo absolutamente incontrolável, até porque ele é uma pessoa pública, ele é uma pessoa que teve quase metade dos votos na última eleição e continua desfrutando de uma popularidade muito grande, isso é inegável. Portanto, é natural, quando ele sai às ruas, as pessoas se aproximam, querem conversar, filmam ele de longe, filmam ele de perto, querem tirar foto e depois usam essas imagens nas redes sociais. Então, se a ordem, que era o que parecia, tá? Também não concordo com esta surpresa dos advogados, porque, ao que parece, eles estão testando ali os limites, ou eles resolveram testar os limites, porque a dúvida ela era muito clara ali, em que essa dúvida, essa interpretação dúbia poderia existir. Então, os advogados deveriam ter esclarecido isso antes da atitude de conceder a entrevista. É absurdo? Sim, é absurdo, mas para este Brasil de hoje, tudo é possível. Portanto, é importante que agora a gente acompanhe os próximos passos de Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal para a gente entender o quão descarado será essa vontade de impor ao ex-presidente essas derrotas e essas humilhações. Então, veremos qual será o resultado da análise da resposta dos advogados. Pois é, inclusive a nossa produção, nossa equipe de reportagem, Janaína Camelo,
compartilhou com a gente essa resposta que foi dada pelos advogados de Jair Bolsonaro. Também a nossa produção, Thaís Brito, pegando trechos importantes aqui. Chamar o Acácio Miranda, está ao vivo também, vai trazer suas impressões. O Acácio é comentarista da Jovem Pan, mas advogado e adora quando a gente tem um pepino desse para descascar, né, Acácio? Queria também pedir sua análise e reflexão, só compartilhando também com a nossa audiência essa manifestação dos advogados de defesa de Jair Bolsonaro, dizendo que o embargante não postou, não acessou suas redes sociais, nem pediu para que terceiros o fizessem por si. No entanto, insista-se, jamais cogitou que estava proibido de conceder entrevistas que podem ser replicadas em redes sociais. E ao que consta, a Colém da primeira turma não parece ter referendado tal proibição. Afinal, se a proibição envolve transmissão ou transcrição de entrevistas, o embargante, na prática, está proibido de concedê-las, posto que ninguém tem o controle sobre a forma de sua divulgação, a não ser e apenas inicialmente o próprio jornalista ou a figura do veículo de comunicação. Acácio, queria te ouvir a respeito da resposta da defesa de Jair Bolsonaro, a linha de argumentação que foi adotada. Bem-vindo. Boa noite, Caniato, boa noite, Beraldo, boa noite, Dávila, e uma boa noite especial à nossa audiência. No sentido que nós dissemos ontem. Primeiro, a defesa de Jair Bolsonaro alegou que ele não tem gerência, ele não tem controle sobre atos praticados por terceiros. E, obviamente, diante disso, ele não pode ser responsabilizado por estes atos. E, em segundo lugar, quando nós olhamos para o teor da decisão, especificamente no que trata das medidas cautelares e das restrições impostas ao ex-presidente, há um subjetivismo, há margem de interpretação em relação a essas medidas. E o ex-presidente, olhando para esse subjetivismo e olhando para essa margem de interpretação, ele fez ontem aquele ato que nós acompanhamos na Câmara dos Deputados e, diante deste contexto, diante destes dois pontos, diante da falta de controle em relação a atos de terceiros e diante da redação que dá margem à interpretação das restrições, ele praticou o ato. Foi exatamente esse o ponto tratado por nós quatro no dia de ontem e é exatamente esta linha de argumentação da defesa de Jair Bolsonaro. Defesa esta que, frise-se, é técnica, não é uma defesa política, é uma defesa capitaneada pelo Celso Vilardi, que é um advogado bastante técnico, é professor e bastante experiente. Então, ele, ciente destas falhas, agiu nesse sentido. E eu tenho convicção, inclusive, por mais impulsivo que seja Jair Bolsonaro, que ele disse anteriormente, olha, as linhas e os limites da decisão são estas. Tudo que esteja dentro destes limites pode ser praticado por você. E foi o que ele peticionou no dia de hoje. Nos resta, obviamente, esperar qual será a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas é importante nós frisarmos, já há muitas dúvidas e muitas críticas sobre a atuação do Supremo neste caso. Se, numa hipótese excepcional, esta medida cautelar é convertida em prisão, eu acho que a grita daqueles que, inclusive, não são apoiadores do ex-presidente, mas que entendem de legislação e entendem de Constituição, será bastante grande. E eu não acho que o Supremo tenha, neste momento, vontade de agir neste sentido. Pois é, inclusive, na resposta da defesa de Jair Bolsonaro, os advogados dizem o seguinte, no final do texto: a fim de que não haja qualquer equívoco na compreensão da extensão pretendida pela cautelar imposta por meio dos presentes embargos, requer a decisão que seja esclarecida a fim de precisar os exatos termos da proibição de utilização das mídias sociais, esclarecendo, ademais, se a proibição envolve a concessão de entrevistas. Você, Dávila, quando se fala dessa avaliação de que a cada determinação da Suprema Corte em relação a Jair Bolsonaro há um certo exagero ou mesmo uma falta de objetividade,
A Cássio fala em subjetividade, né? Eu li vários artigos, muitas críticas a respeito da ausência de informações que determinem exatamente o que Jair Bolsonaro poderia ou não fazer em relação às participações dele em programas, podcasts e por aí vai. Há um escalonamento dessas tensões? Você acha que, inclusive, esse exagero que foi visto por muitos pode ser corrigido pela Suprema Corte agora com uma manifestação que venha a estabelecer os limites da participação de Jair Bolsonaro em peças audiovisuais e jornalísticas? Sim, Caniato. Por isso que nós não podemos demonizar o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é um poder fundamental na República. O que nós precisamos fazer é retornar o STF a ser uma corte constitucional. O que vem atrapalhando a atuação do STF é justamente esse neoconstitucionalismo, esse ativismo do judiciário, essa história que se um poder não está cumprindo a sua função, o Supremo tem que interferir e legislar, atuar, interferir em outro poder. Isso é um absurdo. Mas, infelizmente, essa é uma tese, aliás, com livros publicados por vários membros do Supremo. É isso que está contaminando o Supremo com uma ideia completamente descabida do papel da Constituição brasileira. E, felizmente, há vozes dissidentes hoje no Supremo que começam a mostrar incômodo com esse neoconstitucionalismo, como é o caso do voto do ministro Fux, que a gente vai comentar daqui a pouco, como é o caso do voto do André Mendonça. Ou seja, pelo menos existem vozes divergentes dentro do Supremo Tribunal Federal com esta ideia de seguir à risca a Constituição e o papel de corte constitucional, isto é, interpretar o que está na Constituição, não de acordo com a sua teoria pessoal, valores, interpretação do que deveria ser o direito. Não tem que ser o que deveria ser o direito, é o que está na Constituição. Tem que respeitar o que está na norma constitucional. Então, felizmente, este é um ótimo sinal de que começam a surgir votos dissidentes desta visão totalmente estranha ao que deveria ser o papel da Corte Constitucional. Zelar pela Constituição, dizer apenas o que é constitucional ou não, e não emitir julgamento, opinião e punição baseada em, vamos dizer assim, conjecturas e não em materialização de crime. Isso é um absurdo. Está na hora de frear. Felizmente, esse freio vem surgindo do próprio Supremo.